a política é um saber complexo. A gente vive hoje na era da internet em que as pessoas amam ou odeiam, né? Com fúria burra, né? E se esquecem que a política é o lugar dos tons. Tons de cinza, tons de verde, tons de vermelho, tons de preto e assim vai. E é bom que seja. Porque se não for assim é forca, é guilhotina, né? É murro na mesa, é tiro, é distribuição de fuzil. Né? Você dá tudo errado. Ciro faz o retrato das mazelas brasileiras. Números reais, verdadeiros, herança, isso eu estou dizendo eu, não ele. Do desastre que o PT de Dilma Rousseff conduziu o país. Crescimento de 11% da pobreza absoluta, 32 milhões de trabalhadores na informalidade, 63 milhões de brasileiros com nome sujo, com dívida. Saúde e educação em situação deplorável, insegurança pública, situação fiscal igualmente deplorável. Né? Bem, tudo isso é verdade e, creio, constará do discurso de todos os candidatos. A questão é que resposta a dar a esses problemas. O discurso não é um programa de governo, porque o de ninguém é. Quando adequado, como é o caso, concorde-se ou não, traz um diagnóstico da raiz do problema e aponta um caminho. Qual é o de Ciro? Diz ele, estamos vivendo o fim do ciclo histórico e estou convencido de que para seguir adiante precisamos de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Há muito tempo não se fala disso. A expressão provoca arrepios aqui e ali, porque pode remeter, sei lá, ao neodesenvolvimentismo, que opte por fechar a economia. Atenção para isso que aqui eu estarei usando da ironia. E, Reinaldo, precisa avisar que ironia, em alguns casos, ele precisa. É bem verdade que eu tenho no meu livro de frases, né, uma frase dizendo que ironia precisa de nota de rodapé, na ironia é alfafa. Mas, atenção. Alguns podem confundir esse discurso do projeto de desenvolvimento com o neodesenvolvimentismo que opte por fechar a economia, fazer política de substituição de importações, sobretaxá-las para proteger a indústria local e os empregos brasileiros. Em suma, Vólio Bene, a direita brasileira teme certamente que Ciro faça aqui o que Donald Trump faz nos Estados Unidos com o aplauso, Sandro, da direita brasileira. Não é curioso? Ou não é isso que faz Donald Trump? Com um monte de baba-ovo aqui no Brasil. Outro dia eu fui aí num jantar. Eu conheço algumas pessoas ricas. Eu não sou rico, mas conheço algumas pessoas ricas. E nem todas gostam de mim. Porque eu tenho o mal da sinceridade. Eu não sou assim, Ciro Gomes, às vezes, mas eu também não sou. Começou aquele trabalho de tocar flauta para Donald Trump, sabe? Uhum. E claro, pau no Ciro, pau no PT, pau na esquerda, por causa da economia. Eu disse, vocês se deram conta de que Donald Trump é o PT dos Estados Unidos? Ou por que ele pode fechar a economia lá, nós não podemos fechar aqui? Ele está querendo impedir empresas americanas de se instalarem fora dos Estados Unidos. Que ele disse que vai gerar emprego fora dos Estados Unidos. E a nossa direita aplaude. Sabe o que é? Vamos comprar mais uma briga, né? A elite brasileira é muito michuruca. É muito desinformada. É só reacionária. A elite brasileira, em boa parte, ela não tem convicção, ela só odeia pobre. O que é lamentável. Né? Ah, você com essa roupa, com esse chapeuzinho falando de pobre? Não, eu não estou dizendo que eu sou pobre. O ponto é outro, eu não estou fazendo pobrismo, eu odeio o pobrismo. Não, não é isso. Só estou dizendo que a elite brasileira vai aqui o que aplaude lá fora. Isso é para pensar. E direi isso em qualquer lugar, diante de qualquer um. Não?
Afirma o candidato, nos últimos 3 anos o Brasil fechou mais de 13 mil indústrias, desempregando dos melhores empregos e salários mais de 1 milhão de pessoas. E esse fenômeno apenas se agravou recentemente, mas o Brasil é o país que mais destrói indústrias na história do capitalismo mundial. Em 1980, 1/3 da riqueza brasileira vinha da indústria de transformação. Hoje apenas 11%. Mais grave, nós já tivemos uma indústria maior e mais forte do que países como a China, a Coreia do Sul, a Malásia, entre outros. Não há uma única mentira aqui. Não há uma única mentira aqui. Se destruir a indústria fosse uma coisa boa, se fechar as indústrias fosse uma coisa boa, os outros países fariam a mesma coisa, só que não fazem, faz o contrário. Vá pegar o exemplo da Coreia do Sul. A indústria ainda é o setor que paga mais. Ainda é o setor que paga os melhores salários, que exige maior qualificação. O que não fica claro e não fica é que resposta o governo poderia dar a essa questão. Que um país como o Brasil não pode se dar ao luxo de assistir à desindustrialização que destrói os empregos e paga os melhores salários, bem, isso é um fato. Até porque os países citados por Ciro fazem o contrário. A questão é como não incidir nos erros de outrora, com subsídios sem critério, lei da informática, né, para citar um absurdo feito por aqui, e nababos alimentados pelo BNDES. Assim. Porque também, esses empresários que temem isso e aquilo, quando pegam uma grana do BNDES, eles não reclamam. Não reclamam. Né? Sim, um país precisa pensar as escolhas que faz quando é uma das maiores potências agrícolas do mundo, mas paga com soja a importação de adubo e de máquinas. E ele apontou isso. E é um problema, isso faz sentido. O que eu estou afirmando é que não há nada de exótico na fala de Ciro Gomes. Por 2 vezes o agora candidato atacou o que chamou de cultura do ódio e defendeu a união do povo brasileiro. O que está faltando é coesão, um debate franco, fraterno e sem ódio sobre o Brasil que queremos. E disse mais, e não se restaura a paz pública e as liberdades da cidadania com frase de efeito, cultura do ódio e mais violência. Claro que é uma referência aqui indireta ao Bolsonaro, mas também a esse berreiro infernal da internet. O candidato aponta ainda o problema que me parece absolutamente candente e que eu gostaria de ver contemplado no programa de todos os candidatos. Aspas. Entre essas graves tarefas para o próximo presidente ou presidenta está também a indeclinável missão de restaurar o império da lei e do poder político democrático, encerrando o momento de absoluto caos institucional em que cada poder faz o que quer e o que bem entende. Bem, eu não duvido um só minuto de que isso está em curso. Como um presidente qualquer um pode enfrentar, bem, aí com a força da liderança política, embora reconheça-se não seja tarefa fácil. Um país em que frequentemente o próprio Supremo se encarrega de descumprir as leis, é sim um país com problemas. Em seu discurso, Ciro pregou ainda o respeito aos contratos e deixou claro que os mais ricos têm de dar sua contribuição especial para restaurar o equilíbrio das contas públicas, bem como destacou o governo, também tem que contribuir. Os pobres e a classe média já teriam esgotado a sua capacidade de colaborar para tal propósito. Influenciada pelo cenário eleitoral, a Bolsa de Valores de São Paulo fecha em alta de 1,4% nesta sexta-feira. Os investidores sinalizaram otimismo pela aliança firmada entre o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e os partidos do Centrão. O noticiário aqui no Brasil amenizou o impacto negativo nos mercados internacionais, onde aumentaram as preocupações sobre a tensão comercial dos Estados Unidos com a China e a União Europeia. O dólar caiu 1,85%, agora cotado a R$ 3,77. Sim, compreensível essa reação, né? Então, assim, não haverá solavancos. E é engraçado porque, veja só, sempre aborrecendo, né? O que se está apostando é que não vai haver solavanco do governo Temer para o governo Alckmin. Só que o Alckmin é aquele que tinha rompido com o Temer e que botou o PSDB para votar contra o presidente nas 2 denúncias havidas contra o presidente. A aposta que se faz é a aposta na continuidade. Se aposta na continuidade, por que não se faz então a defesa desse governo? Bom, contradições. Contradições que eu acho que em algum momento terão de ser explicadas.
Porque ainda que o eleitor não as formule como eu estou formulando, não as objetive como eu as estou objetivando, a questão permanece ali na cabeça dele. Né? Porque a pergunta que se vai fazer, quer dizer, quando você vai votar em alguém, tudo bem, há aqueles que votam, Sandro, só pela segurança, então eu não quero atrapalhação, não quero turbulência, não quero nada, é Alckmin. Agora, ele não vai conquistar só esses eleitores. Com esses eleitores apenas ele não elege. Em algum momento alguém vai perguntar, e muita gente vai perguntar, mas o que vai mudar? Mercado, e eu não estou falando isso com viés moralista nenhum. Né? No mundo inteiro existe o mercado especula também. Né? Você usa pretextos para ganhar dinheiro e para fazer o outro perder dinheiro. É o que se chama chacoalhar macieira para cair maçã. Atenção, senhores da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, que saíram por aí, e ainda ontem, o seu Robson das Quantas, qual é o sobrenome do presidente da CNI? Robson Braga de Andrade. Robson Braga de Andrade. Ai, a indústria não tem nada a temer de Bolsonaro. Vai ver que o Robson Andrade sabe quais são as ideias econômicas do Bolsonaro. Mas aqueles empresários que ficaram rindo das piadinhas do Bolsonaro, essa é a elite chechelenta brasileira.